Como a maioria deve saber, mas é importante ressaltar, os tigres são nativos da Ásia e estão adaptados a viverem em habitats como florestas, selvas e mangues e áreas de vegetação densa. As savanas africanas, por outro lado, são caracterizadas por vastas áreas abertas, como gramíneas e árvores esparsas. Os tigres estão entre os felinos mais ameaçados do mundo. Sofreram bastante com a devastação humana, muito por questões culturais. Pensando nisso, e é algo que realmente já aconteceu, não é só uma suposição, vamos falar da introdução de tigres no continente africano e, é claro, detalhar possíveis outras condições que podem ou poderiam acontecer. Será que essas introduções feitas deram certo? E se fossem realmente soltos, juntos com outros predadores selvagens, como seria? Vamos ver isso agora. Mas antes, não esqueça de se inscrever. Muitas pessoas que assistem gostam muito do conteúdo, mas não se inscrevem. E não vai cair o dedo. Então você que ainda não se inscreveu, clique para receber em primeira mão notificações de vídeos como este e também outros assuntos relacionados a animais. Antes de mais nada, vamos a alguns fatores que devem ser considerados. Como bem sabemos, as savanas africanas são lares de grandes herbívoros, como zebras, gnus e antílopes, que constituem a principal fonte de alimento dos predadores da região, como leões, leopardos e hienas. Logo, em matéria de biomassa de presas, isso até estaria ok para sustentar uma população de tigres. Porém, a savana africana oferece menor camuflagem, e isso seria um desafio a mais. Mesmo os leões, que geralmente caçam em bandos, ainda têm uma taxa de sucesso relativamente parecida com a do tigre caçando sozinho, em seu ambiente de mata fechada, onde ele tem melhor camuflagem. Por isso seria ainda mais desafiador. Acredito que seria mais difícil. Caso desse certo, ele teria que priorizar caçar à noite, que ainda assim poderia ser bem desafiador. Ainda assim, vale ressaltar que apesar do tigre estar melhor adaptado a ambientes mais fechados, ou mesmo com um matagal mais alto, que auxiliam na camuflagem para caçar e se esconder, isso não indica que não conseguiria se adaptar em outros ambientes. O instinto pelo homem, para variar, tigre de Cáspio, por exemplo, ele viveu em ambientes mais variados, ainda que geralmente associados a zonas úmidas, como margens de lagos, bem como em regiões montanhosas, algumas delas menos florestais, como por exemplo a Cordilheira Khorasan, que se estende entre o Turcomenistão e o Irã, que provavelmente ofereceu condições mais desafiadoras de camuflagem, mas que até antes da chegada do homem, ainda assim, o tigre habitava regiões como esta, e ali sobrevivia. Tem também, como já mencionado, o homem já tentou introduzir de certa forma o tigre na África. Um documentário por volta do ano de 2003, mas que teria se iniciado em 2000, mostrou o treinamento de filhotes de tigres de Bengala criados em cativeiro por seus treinadores humanos para que os tigres pudessem recuperar seus instintos predatórios. Uma vez que eles provassem que podem se sustentar na natureza, eles seriam soltos no deserto da África para se defenderem sozinhos. O documentário até mostrou umas cenas interessantes da capacidade atlética dos tigres e até alguns abates em presas africanas, mas muitos acusaram o mesmo de forte manipulação humana para fins de gravação e também alegaram que os tigres envolvidos não eram geneticamente puros e isso impossibilitaria um projeto para a reintrodução na fauna nativa deles no futuro. Pelo que me deu a entender, este projeto se transformou no que hoje seria o Tiger Canyon, um tipo de reserva de tigre onde você pode fazer safaris, onde dizem ser o resultado atual de futuras gerações que vieram a partir destes tigres deste documentário. Vou deixar inclusive o link deste site nas descrições deste vídeo para quem sabe você ir até lá conferir e conhecer. E é interessante também dizer que segundo esse site, ele diz o seguinte: como nossos tigres são selvagens, seus números variam com o tempo. Subimos para 26 e baixamos para 10 nos últimos anos. Embora nossos tigres, chitas ou guepardos sejam as estrelas do show, eles são apoiados por uma incrível variedade de animais. Se você tiver sorte, você poderá ver o gato selvagem africano, o gato de patas pretas, mangusto da água, porco-espinho, serpentes como a víbora e a naja do cabo. Nossos animais noturnos incluem porco da terra, lobo da terra, serval, raposa de orelhas de morcego, a raposa do cabo, lebre da primavera e uma variedade de escorpiões. Dizem que em breve o Tiger Canyon será o lar de leopardos, leões, palancas negras, palancas vermelhas, que são espécies de antílopes, rinocerontes e búfalos. Bom, mais ou menos nesta mesma época, um outro projeto parecido
também foi executado, só que com tigres do sul da China. O plano original era treinar os tigres na África do Sul e desenvolvê-los à China por volta de 2008, mas não conseguiram encontrar um local adequado para liberar estes tigres lá na China. Eles já estão na África 5 anos a mais do que o planejado. Neste caso, a pesquisadora de pós-doutorado da Universidade de Pretória, Maria Fábregas, que faz pesquisas etológicas e reprodutivas sobre o tigre do sul da China, explica que, embora a paisagem seja diferente nos dois países, as vastas planícies e vales do Vale de Lahou, que é onde eles estão agora na África do Sul, tem menos cobertura para os tigres do que a paisagem original da floresta do sul da China, o que torna um lugar ainda mais difícil de caça. Até onde tinham informações, tinham cerca de 15 ou mais destes tigres vivendo nesta reserva, que observando pelo mapa, fica bem perto do Tiger Canyon. Acredito que possa ser o projeto do mesmo financiador. É claro, são reservas fechadas. Em teoria, tudo que entra ou sai dali estaria sob o controle do homem. Todas essas informações, ainda que faltem mais detalhes, me dão a entender que, em teoria, embora possam ter mais dificuldade, mesmo em algumas paisagens da África mais abertas, mas não ao ponto de serem quase desérticas, dariam condições para os tigres caçarem. Ainda assim, agora teria uma outra questão, na hipótese do vídeo, para fins deles serem realmente soltos, teoricamente, na África. A competição por recursos alimentares e território com outros predadores nativos. Hienas malhadas poderiam usurpar a matança dos tigres, tal como já fazem com leões, mesmo em bandos, e representar riscos para filhotes e animais debilitados ou velhos principalmente. Para filhotes, também poderiam ser predados por predadores menores como mabecos, leopardos ou até predadores ainda menores como ratéis, por exemplo. A fauna herbívora africana também pode ser mais hostil, representando perigo, ainda mais em ambientes abertos mais expostos. Mas, provavelmente, o maior risco viria mesmo por conta da presença dos leões. Ninguém sabe ao certo o que poderia acontecer, já que na natureza, mesmo na Índia, eles tendem a preferirem ambientes diferentes. Mas neste exemplo, seria inevitável a disputa. No meu ver, o fato dos leões andarem em bandos geralmente, tanto para caçar, como podendo formar coalizões, representaria maior risco aos tigres do que o contrário, já que os tigres costumam serem solitários. Isso não significa que não pudessem ser disputas ferozes e que às vezes até com finais inesperados, mas sim que em matéria de favoritismo, os leões estariam em vantagem aqui, tanto em matéria de disputar carcaças ou presas abatidas, como também para eliminar a competição. Já até li relatos de que tigres poderiam ter contribuído para a extinção de leões na Ásia, mas analisando o que foi dito, é difícil crer nisso. Provavelmente, o homem sim é que foi o maior responsável pela quase extinção dos leões por lá, uma vez que os leões, por preferirem ambientes abertos, seriam de mais fácil localização e mais fácil captura e caça pelo homem, por exemplo. Dito isto, talvez a subespécie menor, como o tigre do sul da China, pudesse se adaptar a subir mais em árvores, tal como um leopardo faria, e talvez até mesmo ficar menor em tamanho com o tempo. Já as maiores subespécies de tigres poderiam ser extirpadas ou expulsas, talvez buscando territórios diferentes do que os leões preferem, caso conseguissem encontrar. Isso até existe, mas aí já fugiria da proposta do vídeo, pois os tigres poderiam, por exemplo, se dar muito bem em regiões como as florestas do Gabão, sendo um grande problema para outros animais ali, como os grandes primatas. Mas aqui, neste último caso, considerando apenas savanas e regiões próximas, os tigres poderiam tentar migrar para regiões montanhosas. Caso lá encontrassem presas, talvez conseguiriam sobreviver ali. Existe a remota possibilidade também dos tigres também formarem coalizões, mas isso é algo bem antinatural, um tipo de adaptação que, se for considerar como algo usual e não raro, poderia levar centenas de anos, talvez milhares, o que, no meu ver, seria inviável crer nisto. E aí, o que você acha que aconteceria caso os tigres fossem soltos nas savanas africanas? Concorda com o que foi dito? Discorda? Opine. E se tiver outras sugestões do gênero ou outros assuntos, comente também.